Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui todo domingo falando sobre temas espiritualistas. E hoje não poderia ser diferente, que a gente está comemorando a Páscoa. Tão bonita a história da Páscoa, os anjos da ressurreição, né? As três Marias estavam indo para o sepulcro e elas tinham uma dificuldade, elas acharam que iam ter uma dificuldade em enrolar pedra que fechava o sepulcro de Jesus. E elas estavam preocupadas, só que quando elas chegaram no sepulcro para ver Jesus e colocar as especiarias no corpo dele, o que aconteceu? Tinham dois homens usando uma túnica branca. E alguns acreditam, inclusive, que eram dois anjos. Inclusive, eu acredito nisso. E um desses anjos falou para Madalena, Madalena, tinha Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Jesus, né? Aí o anjo falou para Madalena, Madalena, o homem que você está procurando aqui, ele não está mais. E ela preocupada, achando que alguém tinha roubado o corpo do mestre, e aí ela sai, quando ela sai, tem um jardineiro, e ela fala, jardineiro, você viu um homem que estava aqui dentro no sepulcro? E eis que o jardineiro fala, você não me reconhece, Madalena? E ela, entusiasmada, ela fala, Rabone, Rabone, mestre, mestre, é você? E ele fala, eu estou vivo. Diga, portanto, aos apóstolos que eu estou vivo para propagarem as boas-vindas e as boas novas. E hoje é a Páscoa, é a celebração, é a ressurreição do Cristo no coração de cada um. Muito lindo, né? E na Sexta-feira Santa, a gente teve a passagem de Jesus no Getsemane, quando ele foi amparado também por um anjo. E às vezes me chama muito a atenção por causa disso. Algumas pessoas dizem não acreditar nos anjos. E só a Bíblia ela tem mais de 300, 400 passagens de anjos, né? E nessa passagem no Getsemane, Jesus ele vai para as oliveiras e ele exaurido, cansado, inclusive ele sangra na testa. É uma característica dos povos daquela região. E ele chega exaurido e ele fala para Deus, né? Ele fala, Deus, afasta de mim esse cálice. E o anjo ampara Jesus naquele momento tão difícil, né? E um homem que só foi amor para nós. E eu comentei imagina, há um mês e meio atrás, eu falei que agora na Páscoa a gente ia ter boas novas sobre as questões relacionadas ao coronavírus. E eu soube ontem que a Espanha teve o menor número de mortes pelo corona em 19 dias. E as vacinas contra o corona têm resultados promissores na Itália. Outra coisa muito boa, a camada de ozônio está se recuperando e restaurando a circulação dos ventos. Falta pouco, gente. Não percam a paciência. Mas outra coisa boa, a gente pode dizer dos males o menor, estima-se que 35% caiu em 35% o número de roubos com pessoas que estão reservadas. Só que essas pessoas, infelizmente, elas migraram para outras zonas de roubo, então tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, eles estão agora atacando roubo de cargas e alguns em caixas eletrônicos. E também cresceu o número de golpes na internet. Então, 35% dos roubos acabaram mais diminuídos. E os acidentes de trânsito caíram 60% durante o isolamento social. Muito bom, né? Saber que o seu filho, meu filho, que estão em casa, que eles poderiam ter sido mortos aí por acidentes, eles estão com a gente em casa. Falta pouco, gente. Na previsão que eu fiz em 19, eu falei junho, julho. Já vamos entrar daqui a pouco em maio. Falta pouco. 2 anos para o globo inteiro se recuperar. Mas a gente vai conseguir sair dessa situação em breve, tá bom? Agora, entenda a diferença. Você sabe o que é isolamento, quarentena e distanciamento social? Eu vou explicar para vocês, ó. O isolamento é a pessoa que testou positivo para o Covid-19, então ela tem que ficar em isolamento. A quarentena é a pessoa
que teve contato com alguém com o vírus e está aguardando aparecerem os sintomas. E eu e você que está me assistindo, nós estamos fazendo o distanciamento social, que é a pessoa que está fazendo a sua parte para reduzir o risco da transmissão. Bonita, né? Bacana a gente saber também um pouquinho. Pai nosso, amado e bondoso, eu estou aqui pedindo por paz, por descanso e por consolo. Em todos os minutos desse dia, eu te agradeço pela sua presença em mim. Obrigada por não me abandonar nos momentos mais difíceis e nos momentos que eu tive dúvida. Gratidão por ser a minha fortaleza e a minha fé. E eu declaro que toda tentativa para te prejudicar seja fracassada, que nada nem ninguém venha tocar na tua vida com más intenções. Ninguém tem o direito de acabar com a tua paz. Portanto, acalma, você está seguro? Acalma, falta pouco, porque desesperar não leva a nada. Deus está agindo no mundo, Deus está a seu favor. Tudo será resolvido. Em nome dele, amém. Semana passada, eu comentei sobre a nova era e até por conta dessas guerras que existem no Facebook, no Instagram, eu falei, gente, isso não pode ser a nova era. As pessoas dizem que depois do corona, que as pessoas vão vivenciar a nova era. Na verdade, eu acho que a gente está dando um respiro para o planeta, mas eu volto a bater na mesma tecla. Eu acho que poderíamos ajudar o planeta se pensássemos em colocar sexta-feira como uma sexta-feira de não trabalho, onde a pessoa poderia escolher fazer um home office, como estamos fazendo, algumas não, mas a gente ia ter pelo menos uma redução de 50%. Eu acho que valeria a gente pensar e começar a propagar a ideia da sexta-feira sem trabalho, onde ficaríamos sexta, sábado e domingo sem trabalhar. Quem puder, não trabalha. Agora, quem tem que trabalhar, mas a gente reduziria muitos problemas que a gente está vivendo hoje. Então, eu volto a falar, quando eu vejo Veneza respirando, o Brasil respirando, a gente está conseguindo ver na Índia os montes do Himalaia, coisa que não era vista há tanto tempo. Isso é tão bom. Será que não vale a pena a gente fazer um esforço? Será que só vale a pena a gente ser esse consumismo desenfreado que é o capitalismo? Será que não vale a pena a gente colocar as nossas vidas em primeiro plano? E aí eu fui pesquisar sobre a nova era e eu encontrei até um texto meu, acho que de 2001, eu encontrei um texto bonito, olha. Iniciou-se no século XXI a nova era, cuja semente foi lançada na década de 60, com o movimento hippie, que se tem como mensagem central o humanitarismo. Então é possível verificar na nova era a reconciliação entre a ciência e os seres humanos, as descobertas mais fantásticas do espírito científico e as verdades eternas que têm sido a grande dinamizadora da humanidade. A nova era vai se entrelaçar com a era de Aquário, onde os homens vão transformar o mundo para torná-lo um lugar mais feliz. E é uma pena que alguns homens ainda teimam em destruir. A nova era é sinônimo de liberdade. Ela é caracterizada por um lindo padrão de pensamento. Portanto, a nova era, que é a era de Aquário, ela é diferente da era de Peixes, quando Jesus viveu, que era marcada por um movimento de passividade, de dogmas, de imposições culturais, políticos, sociais e religiosos. O cristianismo foi a religião predominante da era de Peixes. E agora a gente tem mais a consciência, na verdade a nova era, ela o que ela é? Ela é sinônimo de espiritualidade, de liberdade. Na verdade, a nova era preconiza o pensamento aberto, sem preconceito. A humanidade vai se tornar mais liberta. Portanto, é um movimento caracterizado pelo bem-estar, pela tolerância universal, pelo holismo, pelo todo,
pela conscientização da preservação do planeta, da ecologia, da harmonia, da paz e da não violência. Bonito, né? Eu acho muito bonita essa ideia da nova era. A nova era também preconiza os movimentos ecológicos e filantrópicos. Ela respeita a nova era, a visão interior, e anseia por um movimento de paz unificado, não sob a direção de um único líder, mas sob a influência de pequenos grupos que existem hoje, localizados em diversos países, unidos no mesmo pensamento, formando uma rede de ação do bem. Em torno da nova era, a gente tem aí a musicalidade New Age. O problema que vivemos, no meu ponto de vista, é a ignorância. Portanto, toda forma de conhecimento concede uma nova visão ao ser humano para que você consiga expressar a liberdade da tua religiosidade. A precursora da nova era foi a Madame Helena Blavatsky, com as ações da teosofia. E qual que era o lema dela? Liberdade é a minha religião. E a quem eu fiz mal, eu peço perdão, e a quem eu ajudei, eu acho que eu poderia ter feito mais. E quem me ajudou, eu agradeço de todo o coração. Assim como você não pode transmitir uma mensagem através de um microfone danificado, você também não pode enviar preces a Deus através de um microfone mental que está em desarmonia com a inquietação, a raiva, o ódio e o preconceito. Portanto, se você está muito perturbado, você não vai conseguir elevar as suas preces a Deus. Só através da serenidade que você vai consertar a tua mente, você vai aumentar e se ajustar a esse meio de comunicação, esse rádio que eu acabei de falar, esse microfone. E aí você consegue sintonizar a ligação entre você, Deus e a tua intuição. Aí sim, você vai conseguir ter as suas respostas. Então, se você tem o seu microfone danificado, não adianta. Você não vai conseguir. Você só está me ouvindo agora porque o microfone está funcionando. Se ele não está funcionando, se ele está com ruído, você também não vai conseguir elevar os teus pensamentos e as tuas preces a Deus. Bonito, né? E Deus, Ele está dentro de você. Não faça como os tolos que pensam que Deus está longe, sentado num trono de ouro. Não procure em nuvens, em estrelas, ou tão alto que Ele é um ser inatingível. Deus está dentro de você e Ele fala com você silenciosamente pela voz do teu coração, pela voz da tua consciência. Portanto, procure descobri-lo vivendo com a pureza do seu coração e amando a todos como você ama a si mesmo. E nesses dias que eu postei sobre Jesus, né, que eu coloquei eu fiz uma postagem no Facebook, no Instagram, sobre a Sexta-feira Santa, quando ele estava no Getsemane. Sábado eu coloquei sobre o Sábado de Aleluia, e hoje eu postei sobre os dois anjos que estão juntos no sepulcro, quando Maria encontra, então, com esses dois anjos. Alguns falam que seriam dois essênios, e eu queria contar uma história para vocês interessante, né? E eu coloquei uma postagem falando sobre o veganismo e o vegetarianismo e Jesus, porque nós não comemos nada de proteína animal, não comemos nem carne, nem frango, nem peixe. Eu estava falando sobre a Sexta-feira Santa, quando o católico ele não come carne, segundo a igreja, porque é algo tão gostoso e tão bom que pelo menos durante um dia ao ano ele deixa de consumir a carne. E eu comentei exatamente isso, que como vegana ou vegetariana, nós passamos 365 dias do ano sem comer essa proteína. E algumas pessoas perguntaram, porque eu coloquei que Jesus, sendo ele da comunidade essênia, e posteriormente essa comunidade essênia era uma comunidade chamada Nazarena, também a proveniência de Jesus de Nazaré vem disso, dos nazarenos, que é uma continuação dos essênios. Em síntese, os essênios não comiam proteína animal.
Aí algumas pessoas me contestaram, falaram: Mônica, como assim? Ele não distribuiu o peixe e o pão, portanto ele comia, ou na Santa Ceia. Na Santa Ceia, por exemplo, ele reparte o pão e o vinho. As pessoas, inclusive, infelizmente, elas imolam cordeiros, principalmente na Itália, o que eu não acho correto, porque o cordeiro é um bebezinho. E Jesus, há uma expectativa, portanto, que ele seria vegetariano. Tem uma passagem quando ele está na montanha, quando ele divide, ele reparte 5.000 pães. Acreditamos, por causa dos apócrifos, que não foi pão, mas foram frutas. Em alguns textos foram encontrados que não era pão, mas era uma uva. E sendo a uva, quando você abre não tem a semente, às vezes tem 2, 3, 4 sementes, por isso que os pães se transformaram em tão poucos, em 5.000. Como a ideia do pão e do vinho ficou muito impregnada no século II, então eles poderiam ter, acredita-se que eles poderiam ter alterado essa história de uva ou de frutas para pães. O que para mim é relevante, ainda continua mostrando o homem incrível, o grande mago, o grande senhor da consciência, né? A ponto desse homem maravilhoso, ele ressuscita, ele se recompõe, que incrível, não? Então ele se torna um ser cristalino, um ser de Cristo, né? Um ser cristal. E em 1923 foi descoberto, portanto, um livro na Biblioteca do Vaticano. Ele estava praticamente esquecido. Era chamado de Evangelho dos Essênios da Paz, escrito pelo apóstolo João. E ao saber que o húngaro Edmund Szekely o encontrou, a igreja excomungou. E outros pesquisadores já haviam encontrado também em 1880 um outro manuscrito, que ambos tratavam de Jesus e os essênios. E a grande descoberta triunfal, segundo Jung, foi a maior do século, quando encontram os manuscritos do Mar Morto em 1947. E quem eram os essênios? Eles eram religiosos que buscavam a pureza e construíram um monastério de Kram. Os bens e as tarefas eram divididas igualmente, as mulheres eram proibidas. Quem também escreveu sobre Kram foi o judeu Flávio Joséfo. E os essênios, lindo isso, da qual Jesus poderia ter feito parte dessa classe, eles acordavam antes do pôr do sol, permaneciam em silêncio, trabalhavam aproximadamente 5 horas e ficavam no cultivo dos vegetais, porque eles eram vegetarianos. Eles usavam a túnica branca e eles tinham o hábito, inclusive, que é interessante, de cavar um buraco. Eles se enterravam para meditar e eles eram chamados de filhos da luz. A beleza e o cuidado do corpo era tanto que acreditava-se que essa perfeição corporal, inclusive de limpeza, ajudava na ascensão espiritual. Os homens não podiam comer nem sujar as suas mãos comendo animais. A bebida era água e um suco bem leve proveniente da uva. Eles tomavam 2 banhos por dia e os batismos, como João fez em Jesus, eram comuns. Então, crê-se que Jesus era um essênio e Cristo pregou que é só o amor a todos os seres vivos e ele não matava os animais para aliviar a fome. Na Santa Ceia, como eu falei, a gente viu a divisão do pão e do vinho, mas a doutrina vegetariana, como não era aceita pelos judeus, o apóstolo Paulo, modificou essa informação nos evangelhos. No ano 68, Quirã foi aniquilado pelo exército romano e eles fugiram para a Massada. E os poucos essênios que restaram preferiram tirar a vida do que serem presos. E a ideia essênia se propagou por várias cidades e uma delas, chamada pelos terapeutas, que acabou se fixando no Egito, uma remanescência dos essênios chamava-se terapeutas. Olha que lindo!
Portanto, os nazarenos são provenientes dos essênios. Por isso, também Jesus é chamado de Nazareno. Eles eram fanáticos por amor, fanáticos por amar todos os seres vivos. E os bens, os mais rigorosos, vamos dizer assim, eles eram totalmente vegetarianos. Pesquisadores acreditam que Jesus teria vivido no Monte Carmel, onde existem relatos de muitos milagres. Você sabe que no quarto de cada essênio, de cada nazareno, de cada terapeuta, tinha uma plantinha. Da mesma forma que a gente coloca nosso altar com os nossos anjos, as nossas estátuas, eles colocavam plantas no quarto. Então, portanto, se você é uma pessoa que você gosta muito de planta, quem sabe você foi aí em outra vida uma pessoa que teve uma participação com a comunidade nazarena ou essênia. Até hoje a gente consegue ver as comunidades essênias, existem, entre elas, chamamos os Mandeans, tem 30 mil membros. E como eu disse para vocês, eles têm um cômodo com as plantinhas como forma de cultuar a Mãe Gaia, a Mãe Natureza. Bonito, né? E eu vou terminando o programa falando sobre São Rafael. São Rafael é um dos 7 arcanjos principais, ele está diante do trono de Deus. Também significa o Senhor da cura ou medicina de Deus. Ele é muito invocado por médicos, por enfermeiros e todos aqueles que sofrem por alguma doença. Então, se você quiser orar por alguém que está agora em tratamento por causa do coronavírus, você vai orar para o arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu que preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias, o seu nome significa Senhor Cura, eu dirijo-me a ti implorando o teu auxílio. Portanto, se for a vontade de Deus, cura minha enfermidade, concede-me a graça e a força que necessito para suportá-la. Ensina-me a unir os meus sofrimentos com o de Jesus e Maria e a buscar a graça de Deus na oração. Eu quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Arcanjo São Rafael tão bendito, tu que te revelaste a ti mesmo como assistente divino do trono de Deus, vem à minha vida e ajuda-me nesse momento de prova. Grande médico de Deus, cura-me como fizeste com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, roga por mim. Amém. Amém. E eu vou ficando por aqui, desejando para vocês muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade, porque bendito é, graças a Deus, o meu desejo, porque ele é realizado. Um beijo, gratidão, boa Páscoa a vocês e boa semana em Cristo, e até o próximo programa, com a graça de Deus. Namastê.